Cumprimentamos a todos na preciosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive, reina para sempre. Começa aqui a programação Reflexão. Temos aqui uma reflexão nesse momento, falar sobre 4 coisas mais sábias do que os sábios. Está registrada em Provérbios capítulo 30, no versículo 24, 25, 26, 27 e o 28. Diz assim, Provérbios 30, 24. Essas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mais sábias, bem providas de sabedoria. As formigas são um povo impotente, todavia no verão prepara sua comida. Os coelhos são um povo débil, e contudo fazem as suas casas nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem em bandos e se repartem. O jeco que se apanha com as mãos está nos palácios dos reis. 4 coisas pequenas que são mais sábias do que os sábios. Quando falamos de sabedoria, nós devemos entender a sabedoria do raciocínio, da lógica humana e a sabedoria divina, que é espiritual, que Deus nos concede para nós vivermos uma vida de prosperidade espiritual, prosperidade familiar, prosperidade no sentido profissional, em todas as áreas da nossa vida. Se você ler a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, também fala da sabedoria natural e da sabedoria espiritual que Deus nos concede pela sua palavra. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, no versículo 13, diz assim, as quais também falamos não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então, às vezes, você precisa de sabedoria para viver. Você precisa de direção de Deus para a sua vida. É só você pegar a Bíblia e abrir em Tiago, capítulo 1. No capítulo 1 de Tiago, no versículo 5, diz assim, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça, porém, a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e serão-lhe dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, a Bíblia ensina. Então, o que nós podemos aprender aqui com essas 4 coisas tão pequenas sobre a terra e tão sábia, mais sábia do que os sábios? Quem escreveu essa palavra foi Salomão. Logicamente, Salomão observava as formigas, observava os insetos, observava a natureza. E ele tirou lições preciosas para a sua vida. Por isso que está escrito na Bíblia, na minha e na sua Bíblia. Então, a primeira lição que nós aprendemos nessa palavra, sobre as formigas, diz assim, as formigas são um povo impotente. Elas não têm poderio, mas é um povo inteligente, prudente. Então, a primeira lição nós aprendemos prudência. As formigas são prudentes. Elas preparam sua alimentação no verão. Quando chega a chuva, o tempo do inverno, os seus celeiros, os seus depósitos estão repletos de alimento para se alimentar. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui, que Deus nos ensina através dessa palavra, é a prudência. O que é prudência? É você parar, refletir, pensar, analisar, calcular-se e decidir por aquilo que você quer fazer. Se você tem capacidade, se você tem condições para você tomar certas posições, certas atitudes, certas decisões. Então, o seu futuro, o seu sucesso depende daquilo que você decide. Ou o seu fracasso depende das suas decisões. Então é isso que a Bíblia ensina, o prudente. Então, Salomão traz essa palavra sobre este povo, esses insetos chamados formigas, são prudentes. Segunda lição que nós aprendemos aqui no versículo 26 do capítulo 30 de Provérbios, é sobre os coelhos. Os coelhos são um povo débil
e contudo faz as suas casas nas rochas. Sabedoria. Aprendemos aqui a sabedoria através desses animalzinhos. Eles constroem a sua casa na rocha. Se você ler em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, Jesus fala sobre a casa construída na rocha e a casa construída na areia. Ninguém quer construir casa em areia, vai construir na rocha. E quando a casa é construída na rocha, significa a nossa casa, nossa vida espiritual, vem os ventos, as tempestades, as chuvas, as adversidades contra aquela casa, ela não cai. Ela está alicerçada, protegida. E dentro dela a pessoa se mantém protegida, guarnecida dentro da sua casa, porque está na rocha. Então a segunda lição. A terceira lição que nós aprendemos, os gafanhotos não têm rei, contudo todos saem em bandos e repartem. Se você ler o Salmo 133, aqui está falando da unidade. A unidade. O Salmo 133, na sua Bíblia e na minha, fala sobre isso, que a bênção do Senhor é derramada sobre a unidade. Diz assim, Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, e como óleo precioso sobre a barba, sobre a cabeça, aliás, que desce sobre a barba e a barba de Arão, e que desce a hora das suas vestes, como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então aqui nós aprendemos sobre a terceira lição aqui, sobre esses bichinhos, que é a unidade dos gafanhotos. Eles vivem unidos, né? Então eles trabalham unidos, eles se alimentam unidos. Imagina a unidade do casamento seu com a sua esposa, seu esposo, com seus filhos, sua casa unida, sua família unida. Imagina você é pastor, obreiro, aí na sua igreja, você unido com seus membros, farão uma grande obra. Imagina, vamos ilustrar, você é empresário, os funcionários unido na visão, na política da sua empresa. Então a empresa, logicamente, ela vai produzir. Só tem a produzir, porque todos estão trabalhando por um propósito definido. Então nós aprendemos aqui a terceira lição. E a quarta lição que nós aprendemos aqui nessa palavra é sobre o oportunismo. Então a Bíblia diz aqui, e os geco que se apanha com as mãos está nos palácios dos reis, ou dos príncipes. O geco é aquele bichinho chamado lagartixa que anda aí no seu apartamento, que anda aí na sua casa. Ele está no palácio, ao mesmo tempo ele está lá no casebre. Ele está nas casas, nas mansões. Então ele é oportunista. Então Salomão, observando esse animalzinho, ele nos traz uma lição do oportunismo. Deus nos dá a oportunidade na vida. E muitas pessoas perdem essa oportunidade. A pessoa, ela tem a oportunidade de um bom emprego, uma porta de emprego. Às vezes ela troca a oportunidade de uma porta de emprego por uma festa de um final de semana. Ela perde a oportunidade e nunca mais ela vai ter a mesma oportunidade. Então tudo passa na vida. Então são 4 lições preciosas que a Bíblia nos ensina para nós aprendermos a viver bem, a conviver bem, a progredir, a caminhar e alcançar a prosperidade. E quando nós falamos em prosperidade, não é só no sentido financeiro. As pessoas pensam que prosperidade é só dinheiro. Jesus disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para nos dar vida e vida com abundância. A palavra abundância está relacionada à prosperidade. Abundância de vida em saúde, abundância de alegria, de paz, de amor, abundância de comunhão familiar, conjugal, abundância da igreja, da unidade. Então isso, fica essa meditação para você. Você tem Bíblia? Leia a palavra de Deus. A palavra de Deus vai te ensinar, vai te instruir. Precisa de sabedoria? Parta para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Ela nos instrui, nos ensina e nos traz aí a sabedoria que nós precisamos para viver bem. Se essa mensagem ficou a sua vida, passe ela para alguém, passe para o seu amigo, para o seu companheiro. Vamos orar. Senhor, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Nós te pedimos a bênção do Senhor sobre a vida dessa pessoa, de sabedoria, entendimento, discernimento, conhecimento, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.